Povo de Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e junto a gente está podendo compartilhar uma palavra, amém? Nós estamos numa série de mensagens, nós estamos falando da galeria dos heróis da fé, amém, irmãos? E nessa galeria dos heróis na fé, nós já falamos de Abel, nós já falamos de Enoque e agora nós vamos falar de Noé. O segundo homem que a Bíblia diz que andou com quem? Com Deus. E quando a gente olha para a história de Noé, a história de Noé tem mais conteúdo, tem muitas coisas importantes que nós vamos precisar aprender aqui nessa manhã. Até o motivo de eu já entrar um pouquinho mais cedo, que eu gostaria que você pudesse assistir nesse momento o que foi a construção da Arca de Noé. Porque falando parece que fica de uma maneira um tanto simplista, mas dentro desse documentário, eu vou passar uma parte desse documentário para que você possa realmente entender a complexidade dessa obra, dessa arquitetura, construir a arca. Amém, igreja? Eles vão passar aqui no vídeo. 137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 3 andares completos. Essas foram as dimensões que Deus entregou a Noé, diretas, claras e sobrenaturalmente específicas. A ordem divina não deixava espaço para dúvidas. Faze para ti uma arca. E diante dessa voz, começava uma das maiores obras já realizadas por mãos humanas. A Bíblia revela o tamanho da arca, o material e o propósito. Mas para transformar essa ordem em madeira, vigas e estrutura, Noé precisou enfrentar desafios gigantescos. Desafios que o texto não detalha, mas que qualquer construtor da época entenderia. E tudo começa pelo que muitos ignoram: o terreno. Uma estrutura com 137 metros de comprimento não pode ser erguida em qualquer lugar. Ela exige espaço amplo, firme, estável, longe de encostas perigosas e perto das florestas de cipreste que serviriam como matéria-prima. Então, imagine Noé caminhando pelo terreno, analisando o solo, observando a firmeza da terra, a proximidade das árvores, a acessibilidade. Sem máquinas, sem engenheiros, sem mapas. Apenas discernimento, sabedoria prática e fé. E quando encontrou o local ideal, iniciou a primeira etapa, e ela não tinha nada de gloriosa. Remover grandes pedras, arrancar raízes profundas, nivelar cada metro, compactar o solo para suportar toneladas de madeira. Tudo com ferramentas simples, mas com uma determinação movida pela palavra. Mas havia algo que tornava o trabalho ainda mais desafiador no mundo pré-diluviano: a umidade constante que subia da terra. A Bíblia explica que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Gênesis 2, 6. Isso significa que o solo era frequentemente úmido por natureza, e solo úmido pode virar lama. Ferramentas afundam, madeira absorve umidade, o terreno fica vulnerável. Então Noé provavelmente precisou cavar pequenos canais ao redor do canteiro, criando desvios simples para que a água natural do solo não encharcasse a área de trabalho. Não era chuva caindo do céu. Era a própria terra liberando umidade. Enquanto ele fazia isso, pessoas passavam observando. Alguns riam, outros sussurravam. Que sentido faz preparar um terreno gigantesco assim? Mas Noé não respondia. Porque ele não construía olhando para a lógica humana. Ele construía olhando para a instrução divina. E quando finalmente o terreno ficou firme, plano e seco o suficiente, um novo desafio se ergueu diante dele: a coleta de madeira para uma estrutura colossal. A Bíblia diz: faze a arca de madeira de cipreste. E ciprestes não eram troncos pequenos.
Eram árvores enormes, resistentes, pesadas, ideais para uma obra daquela magnitude. Derrubar uma árvore dessas com ferramentas rudimentares? Só com força, paciência e persistência. Derrubar centenas? Era um processo que exigia disciplina diária. Golpe após golpe, tronco após tronco, Noé e seus filhos trabalhavam até que o estrondo da árvore caindo ecoasse pela floresta. Mas o serviço não terminava ali. Mover um tronco gigante até o canteiro exigia técnica. Sem rodas, sem animais suficientes, sem máquinas. A solução era a mesma usada por povos antigos: rolos de madeira. Troncos menores eram colocados sob o tronco maior. Com cordas e alavancas, eles puxavam lentamente, movendo toneladas de madeira alguns metros por vez. Quando o tronco avançava, os rolos de trás eram recolocados na frente. Lento, cansativo, arriscado, mas cada tronco transportado era um passo a mais na construção daquilo que Deus ordenara. E Noé continuava: porque quem recebeu uma instrução de Deus não trabalha pelo que vê, trabalha pelo que crê. E enquanto tudo isso acontecia, os moradores ao redor viam aquela movimentação incomum: homens transportando troncos enormes em direção a um terreno gigantesco. Era natural que muitos zombassem, que outros duvidassem. Mas nada disso detinha Noé, porque ele não trabalhava motivado pelos olhos humanos, e sim pela instrução que vinha de Deus. Conforme a madeira se acumulava no terreno, chegava a hora de iniciar a parte mais complexa de toda a obra. Não apenas cortar e transportar, mas erguer uma estrutura colossal que precisaria se manter firme durante a maior tempestade da história da humanidade. Para que a arca se mantivesse firme, reta e resistente, Noé precisaria começar pela base, pela espinha dorsal de toda a embarcação, a quilha. A Bíblia não descreve o processo, mas qualquer construtor antigo entenderia que uma obra desse tamanho exigia uma viga central extremamente longa e robusta, capaz de suportar todo o peso do casco, dos 3 andares e das toneladas de carga que viriam depois. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. Nenhuma árvore, por maior que fosse, chegaria a 137 metros de comprimento. Isso significa que Noé precisou unir várias vigas gigantes, tronco após tronco, criando uma linha contínua, reta e sólida. Uma tarefa que exigia técnica, precisão e paciência. Essas vigas eram cortadas e ajustadas com encaixes de madeira, algo conhecido desde as civilizações mais antigas, sistemas de macho e fêmea, que, quando bem feitos, se tornavam tão firmes que cada divisão, cada corredor ficou pronto. Noé percebeu que a obra estava chegando ao ponto mais crítico de todos: a porta. Uma abertura gigantesca, grande o suficiente para permitir a entrada de animais de todos os portes, e ao mesmo tempo forte o suficiente para não comprometer toda a estrutura. A porta seria o ponto mais vulnerável da arca, e também o ponto mais simbólico, porque a Bíblia diz algo extraordinário. O Senhor fechou a porta. O homem construiu, mas Deus selou. Entre todos os elementos da arca, nenhum chamava mais atenção do que a porta. A Bíblia menciona claramente: e pôr-lhe-ás uma porta ao lado. Gênesis 6,16. Para evitar que a enorme abertura comprometesse a estrutura, Noé provavelmente instalou vigas grossas em volta da moldura, travamentos diagonais, encaixes fortes e profundos, madeira de alta resistência nas bordas. Tudo para garantir que a porta não se tornasse um ponto de colapso. E então, algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia é explícita: os animais vieram até Noé. Eles não foram capturados, não foram conduzidos à força, não chegaram aleatoriamente. Eles vieram. Parecia um movimento orquestrado, como se uma mão invisível estivesse guiando cada espécie.
Imagine a cena: pares de animais surgindo entre árvores, aves pousando perto da entrada, criaturas selvagens caminhando tranquilamente ao lado de presas, répteis rastejando na direção exata, filhotes seguindo instintos que não aprenderam, e cada um se posicionando em ordem, sem caos, sem confusão, sem ataques. Era o selo de que aquilo não era apenas um projeto humano. Era um ato divino acontecendo diante dos olhos da família de Noé. Quando todos entraram, animais, aves, répteis, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram também. 8 pessoas. E então, a obra estava concluída. A fé tinha sido obedecida. Abriram-se as comportas dos céus. Era a primeira chuva da história. E não uma chuva comum. Gotas grossas, volume crescente, barulho ensurdecedor sobre a madeira, trovões ecoando, clarões rasgando o céu. A arca, até então imóvel, começou a sentir o toque das primeiras águas se acumulando ao redor. Imagine os vizinhos que riram de Noé, os que chamaram a arca de loucura. A Bíblia não descreve seus sentimentos, mas é fácil imaginar. Gritos pela chuva desconhecida, espanto pelas águas subindo rapidamente, pessoas correndo sem entender, pânico diante daquilo que nunca tinha acontecido. A fé que antes parecia loucura, agora se tornava o único refúgio. A água foi subindo, 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 até que o casco pesado e firme começou a flutuar. Para Noé e sua família, isso devia ser uma sensação indescritível. A madeira rangendo, o chão vibrando, o balanço inicial, o som da água batendo na lateral. A arca se desprendendo da terra pela primeira vez. Aquela embarcação, construída durante décadas, finalmente cumpria seu propósito. A arca não era guiada por velas, remos ou lemes. Ela não precisava disso. Ela estava nas mãos de Deus. A Bíblia descreve: as águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra. Gênesis 7:19. Do lado de dentro, a arca parecia um mundo próprio. Lá fora, tudo morria. Lá dentro, Deus preservava a vida. O contraste era absoluto. Quanto tempo durou a chuva? O som da chuva cessou após 40 dias, mas o dilúvio estava longe de acabar. A Bíblia descreve: as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 7:24. Mesmo sem chuva, as águas continuavam subindo e se movendo, cobrindo montanhas, planícies, vales e tudo o que existia antes. Dentro da arca, o tempo parecia imóvel. Havia trabalho todos os dias. Alimentar os animais, limpar os compartimentos, verificar as vigas, reforçar encaixes, monitorar a estabilidade, orar, esperar. E então, após longos meses de espera, a narrativa bíblica revela um momento decisivo. E lembrou-se Deus de Noé. Gênesis 8:1. A Bíblia diz que Deus enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Lentamente, dia após dia, o nível começou a diminuir. Até que a arca repousou sobre os montes de Ararat. Gênesis 8:4. Após meses de escuridão parcial, Noé abriu a janela superior. Pela primeira vez desde o início do dilúvio, ar fresco entrou com força. Luz natural encheu o interior da arca. Mas ele ainda não tinha como saber se a terra estava pronta. Então, tomou uma decisão lógica e sábia. Soltou um corvo. Depois, soltou uma pomba. A pomba voltou, pois não encontrou pouso. O mundo ainda estava em águas. Uma semana depois, Noé tentou de novo. A pomba retornou, mas desta vez carregava uma folha de oliveira. Era o primeiro sinal de recomeço.
Outra semana se passou. Noé soltou a pomba pela terceira vez, e ela não voltou. A terra finalmente começava a se tornar habitável novamente. Depois de mais de 1 ano dentro da arca, Deus falou novamente: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 8:16. E Noé obedeceu. A porta, aquela mesma que Deus havia fechado, agora era aberta. Uma luz intensa invadiu o interior. Os animais começaram a sair, espécie por espécie, seguindo seus instintos, dispersando-se pela nova terra. A família inteira pisou no solo firme pela primeira vez em muitos meses. O cheiro de terra molhada, o ar puro, o silêncio profundo. Tudo era novo. Nada do mundo antigo tinha sobrevivido. Mas a graça de Deus preservou vida suficiente para um recomeço. Assim que deixou a arca, Noé fez algo simbólico, poderoso, memorável. Ergueu um altar ao Senhor. Ali, entre rochas, lama seca e o início de uma paisagem restaurada, Noé ofereceu um sacrifício. A Bíblia descreve que Deus se agradou do cheiro suave e fez uma promessa: Nunca mais destruirei toda a vida com águas. E então colocou um sinal visível no céu, o arco-íris, uma aliança eterna, lembrando a humanidade de que, mesmo em juízo, Deus preserva um remanescente, sustenta a vida e abre um caminho de fé. Com o dilúvio encerrado, a arca havia cumprido seu propósito. Eu fiz questão de passar para você esse vídeo, para você poder entender a complexidade que era daquela época. Os desafios que foi para Noé lutar sobre um projeto que Deus deu. Sobre um projeto que Deus deu a um homem pecador. Por que Deus deu um projeto tão difícil? Não foi fácil. Deus estabelece medidas, estabelece o tipo de material, olha para Noé como se Noé fosse capaz e, pasme, Noé nunca tinha feito, não tinha como ele fazer um plágio daquela cópia, mas ineditamente ele estava construindo um projeto inédito. E algumas perguntas eu me fiz. O que Noé tinha? A gente sabe que Noé andou com quem? Com Deus. Mas o que ele tinha? Como é que Deus dá um projeto desse para alguém? Por que Deus dá projetos para pessoas? Por quê? Será que o projeto que Deus te deu chegou até o fim? Será que você acreditou no projeto que Deus tinha para a sua casa? Será que você foi capaz de acreditar nisso, no projeto que Deus tem para a nossa casa ou para a sua casa? E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando. Olhei para toda a cinematografia que foi estabelecida, falei, meu Deus do céu, como um projeto desse deu certo? O que havia em Noé? O que nós precisamos olhar para a vida de Noé e extrair para a nossa vida? E tem alguns pontos que eu quero dividir com você. Pelo menos 3. Que está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 7. É o ponto de início da nossa mensagem. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim, que pela fé, Noé divinamente avisado. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, igreja? A primeira coisa que eu quero destacar sobre a vida de Noé é que esse texto fala, ele era um homem de fé.
Mas a fé dele também era robustecida por uma palavra chamada temor. O que destaca na vida de Noé era o seu temor. E o que é o temor, pastor? O que é um homem temente a Deus? Essa palavra, ela aparece mais de 400 vezes na Bíblia. E com várias terminações verbais, temeram ao Senhor, temeu, teme ao Senhor, temeram a Deus. E muitas delas estão nos Salmos. Os levitas falavam muito sobre isso. De temer a quem? A Deus. Essa palavra temor não é um medo. Eu faço alguma coisa porque eu tenho medo. Porque vai vir algum castigo, alguma hora alguém vai me castigar. Nós até usamos muito essa frase dentro da nossa casa com as crianças. Olha, papai do céu castiga, papai do céu não. E aquela criança passa a ter o medo de um Deus que pode castigar a qualquer momento. Mas o temor de Noé não era sobre um castigo. O temor de Noé era um respeito profundo, que se aproximava cada vez mais de Deus. Respeito. E esse temor, a cada vez mais, era um reconhecimento de quem Deus era. E quando você entende quem Deus é, isso muda completamente a sua direção. Amém, igreja? Muda completamente. Então nós podemos dizer o seguinte, que alguém que teme a Deus é alguém que tem um respeito profundo. E esse respeito profundo me aproxima de quem? Porque eu sei quem Ele é. E sabendo quem Ele é, isso me aproxima mais. E eu quero dizer uma coisa para você. Por que nós precisamos de temor, pastor? Para que temor? Por que temor? Veja, Noé vivia em um meio complicado. O texto vai dizer que Noé vivia em um meio de uma geração violenta. Sabe o que é você viver em um lugar onde tem violência? Por mais que você não queira ser violento, você pode começar a ser violento. Por mais que você não queira. Você vive num lugar onde as pessoas só brigam, você acaba também o quê? Brigando. Não é de briga, mas o ambiente que parece que começa a querer a te moldar. O ambiente que parece que começa a dizer assim, ó, faz isso também, porque as pessoas são assim. Até no momento que você está em paz, está tudo certo. Até o momento que alguém mexe com a sua família. Até o momento que alguém mexe com a sua casa. Até o momento que alguém rouba algo seu. E parece que nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Somos capazes de fazer qualquer? Somos capazes. Imagina alguém bater no seu filho. Alguém dá um tapa no seu filho. Então imagina que Noé estava dentro de um contexto que tudo cooperava para ele mudar o seu comportamento. E a primeira coisa quando a gente fala sobre temor, por que eu tenho temor, pastor? Por que eu preciso de temor? Para que não haja a normalização do pecado. Primeira coisa importante, para que não haja normalização do quê? Do pecado. Nós vivemos em um mundo que tudo está sendo relativizado. Não vejo mal nenhum, não vejo problema nenhum. Então naquela época era muito comum, se alguém tomasse algo seu, você fosse lá e tomasse também a força. Naquela época o ódio proliferava. O ódio, ele matou o meu irmão, ele matou os meus filhos, então também vou me vingar, vou matar os filhos deles. E começava uma família contra outra família, e se estendia há anos, por causa da violência. É isso que a violência causa. E o temor, eu não estou dizendo que você não vai pecar. Eu não estou dizendo que você não vai errar. Mas eu estou dizendo que quando você teme ao Senhor, você não vai achar mais o pecado uma coisa normal. O pecado não é uma coisa normal. O pecado passa a ser acidente na vida do cristão. Outro fator importante, eu não vou me aprofundar, porque na sexta-feira eu me aprofundei muito nesse contexto. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque tem muita coisa para ensinar. Segundo ponto, para que o temor, pastor? O temor nos afasta do mal. A única coisa que faz a gente se afastar do mal é o quê? O temor. Porque é no momento que nós estamos sozinhos,
sozinhos. Porque nós podemos ter um comportamento quando as pessoas estão nos assistindo. Você ficar calma, não gritar, não xingar, não falar nada, porque os outros tá. Não é assim? A nossa mãe até fala assim: deixa quando chegar em casa, né? Deixa quando chegar. Lá em casa você vai ver. Lá em casa, não é assim que as mães falavam? Deixa, menino, quando chegar em casa. Não era assim? Então veja, quando tememos o Senhor, nos afastamos o quê? Do mal. Provérbios 8:13 nos dá essa capacidade. Terceiro fator importante, quando tememos a Deus, alinhamos a nossa visão. Para onde nós precisamos de fato olhar, amém, igreja? Porque nós podemos perder o foco, os nossos olhos podem começar a ser mal. Não para analisar isso. Outro fator importante, quando nós tememos a Deus, nós ficamos livres de laços de morte. Porque era muito comum naquela época, porque alguém fez alguma coisa contra mim, eu também querer fazer contra outra pessoa. Essa semana aconteceu um episódio comigo, com a minha esposa, nós fomos roubados. Sério, pastor? Sério. Nós entramos na academia, chovendo, né? E aí, estava com guarda-chuva que eu ganhei, nós ganhamos um guarda-chuva. Guarda-chuva nosso ganhamos, tá? Ficamos lá. Rede São Celestino, guarda-chuva. Aí guardei lá em cima, guardando lá em cima. Alto, lugar alto, né? O pastor grande, alto, guardou lá em cima. Daqui a pouco a minha esposa desce e falou assim: você tirou o guarda-chuva dali, de cima? Eu falei: não. Não. Eu falei: então alguém roubou. Eu falei: já? Faz nem 15 minutos que eu estou na academia, já pegaram. Falei: já. Aí já corri na portaria, né? Falei pra moça: ó, puxa aí nas câmeras. Faz 15 minutos que eu cheguei, dá pra ver o ladrão ou a ladra, né? E ela já foi lá correndo, puxou, achou. A moça tinha ido pro banheiro, estava tomando banho. E aí eu lá parado, né? Falei: vou esperar. Ela vai aparecer guarda-chuva, ela vai falar: eu peguei sem querer. Mas seu guarda-chuva era igual, você veio com guarda-chuva. E aí eu fiquei parado ali, esperando, né? A pessoa acabar de tomar banho, esse banho nunca acabava. Aí eu falei pra moça: vai lá, pede meu guarda-chuva de volta, vai pra acabar logo com isso aí, né? E aí, nisso, tinha alguns amigos ali que eu conheço, que são policiais. Me viu parado com aquela cara de pitbull chupando limão? Aquela cara de pitbull chupando limão? Eu com aquela cara de pitbull chupando limão, eles perguntam assim: o que foi, negão? O que aconteceu? Tal. Aí roubaram o meu guarda-chuva. Falei: ah, não é possível, mentira. Onde estava? Falei: aqui no armário. Ó, louca, a minha bolsa estava aqui também. Quem foi? Ele já juntou outro policial, já juntou outro, né? É homem ou mulher? Eu falei: é mulher, né? Mas será que eles já queriam descer lá para brigar, para arrumar uma confusão? Só. Então você veja que em pouco tempo a gente pode fazer coisas tão ruins por causa que aquilo que alguém fez com quem? Comigo. Você vê que pode mudar o nosso coração tão rápido? Então imagina que Noé estava ali. Noé era o diferente da sua geração. Então imagina quantas pessoas não passou e disse: olha o louco aí. O que ele está fazendo? Ah, esse louco aí faz tempo que ele está fazendo isso. Aí ele é louco. Imagina Noé ser chamado de louco na sua geração. Então imagina, por que nós precisamos de temor? Porque o temor nos livra de laços de morte. Amém, igreja? Por que nós precisamos de temor, pastor? Para resistir à inveja dos ímpios. O temor a Deus não nos deixa. Provérbios 23:17 diz isso. Que nos dá essa capacidade, porque nós podemos olhar aquilo que as pessoas estão fazendo, tomando vantagem em algumas coisas e desejamos ser como eles. Então esse é o primeiro ponto da vida de Noé. O primeiro ponto mais importante da vida de Noé é o seu temor a quem? A Deus.
O temor é que nos dá essa capacidade de não nos configurar na geração que nós vivemos hoje. Amém, igreja? Essa é a primeira coisa importante da vida de Noé, o seu temor. E aí eu quero convidar você a ir para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Versículo 8. Coloca para mim a tradução da Bíblia Viva. Esse texto vai dizer assim, ó, da Bíblia Viva. Eu vou ler duas versões. Que o Senhor achou graça diante de Noé. Esse texto de Gênesis 6:8 diz assim, ó: Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Lê no telão. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. E aí no versículo 9 começa: estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto. E as suas gerações, Noé andava com quem? Com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém, igreja? Então a Bíblia faz questão de narrar algumas coisas importantes sobre a vida dele. Faz questão de dizer, olha, irmãos, ele fazia de tudo para agradar a quem? A Deus. Ele procurou andar diante da sua geração de maneira justa, reta. Ele tinha espaço para também trapacear. Ele tinha momentos que ele poderia ser tomado pelas suas emoções, pela sua raiva. Eu tenho direito. Tem, verdade. Olha o que ele fez com você. Olha o que essa pessoa fez. Nós temos direito. Verdade. Só que Noé decide andar na contramão. Noé decide andar na contramão. É o que ele está expressando para nós. Porque no livro de Gênesis capítulo 6, a Bíblia fala que Deus se arrepende. E o arrepender de Deus, quando você lê na Bíblia Sagrada, não é como o meu e o seu. O arrepender de Deus é como se ele estivesse olhando assim a sua geração, no texto hebraico, é como se ele estivesse, ó, como se fosse uma respiração de desgosto. Ele olha para um, olha para outro. A Bíblia diz no próprio texto de Gênesis que ele olhou até o pensamento. Os pensamentos dessa geração são o quê? Maus. E mesmo com todo esse contexto, Noé decide andar na contramão. E o que é andar na contramão? O que é um cristão que anda na contramão desse mundo? Andar na contramão desse mundo não é apenas alguém que decidiu ser diferente. Andar na contramão desse mundo não é alguém que decidiu ser eu sou diferente mesmo. Ó por causa da minha roupa, ó por causa da minha calça, ó por causa do meu cabelo, ó por causa disso, ó por causa daquilo. Andar na contramão é muito mais do que ser diferente. Mas é ter uma consciência de quem eu sou. Ter uma consciência de quem eu e de quem eles são. Quem eu sou e quem eles são. Deixa eu explicar isso aqui para você, que em Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus começa dizendo, e esse texto é um texto difícil, porque esse texto diz assim, para a gente amar os nossos inimigos. Não é o que o texto diz? Mateus 5, 44 diz assim, digo, porém, ame os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Desta forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos de quem? De Deus. Então não é sobre ser diferente, mas é uma consciência de quem eu sou. Então quando eu sei quem eu sou, me dá a capacidade de perdoar esse tipo de gente. Porque, vamos ser sinceros, irmãos, vamos ser sinceros, a arca é uma construção de 100 anos. Imagina você ouvir, toda hora que alguém passa, chamar você de louco. Ô doido,
Ô esquisito, ô estranho. Quem já viveu isso, sabe o que eu estou falando. Se você tem algum tipo de doença, que naquela época era muito difícil as pessoas entenderem. E as pessoas chamavam você de esquisito. Você é louca. Aí ela é louca, ela é esquisita, ela é esquisita. Não é assim? Imagina, alguém olhar para você e você ser intitulado como o doido do bairro, o doido daquele lugar. Eu não sei porque ele faz isso, eu acho que ele não tem nada para fazer. Então vamos imaginar o coração de Noé diante de tanto insulto. Diante de tantas pessoas dizer uma coisa que ele não é. Imagina. Você tem que ficar toda hora dizendo. Porque tem aqueles que é mais cuidadoso, né? Tem aqueles que é mais cuidadoso. Vem cá, Noé. A gente cresceu junto. A gente é brother, vem cá. Cara, fala a verdade. Que onda é essa? Que onda é essa de construir arca, cara? Eu te conheço, cara. A gente cresceu junto. Que coiseira doida é essa na sua? Deus mandou eu construir uma arca. Então vamos imaginar, irmãos, que quando a gente fala de ir na contramão, é se de fato nós temos essa consciência de quem nós somos. E por ser quem nós somos, nós não se abalamos mais com aquilo que as pessoas falam de nós. Amém, igreja? Porque se você se abala ainda com o que as pessoas falam de você, é porque você não entendeu ainda quem você é. Se você fica ainda chateado com aquilo que as pessoas dizem, ou que as pessoas comentam, ou os cochichos das pessoas, é porque você não entendeu ainda quem você é. E isso é andar na contramão. Não é a todo momento ele expressa isso. Ele está mostrando para a sua geração quem de fato ele é. É por isso que Jesus está dizendo: ore por aqueles que vos perseguem. A postura sua não é bater boca. A postura sua não é discutir. A sua postura não é brigar. A sua postura não é ir lá dizer alguma coisa. A sua postura não é ficar se escondendo agora, ficar fugindo. Imagina toda vez que alguém passava, ô louco! Aí Noé ia lá, tô me chamando de louco. Ou dar na doida de Noé pegar um pedaço de madeira, né? Pegar um pedaço de madeira, não é assim? Vou dar logo na nuca daquele ali e acabou a história de louco. Quero ver quem vai passar. Eu tenho que matar um. Eu tenho que matar um para parar de chamar eu do quê? Não é assim? Só que Noé não fez nada disso. Noé entendeu quem ele era. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você entende quem você é? Você entende quem você é? Noé, ele não apenas discordou da sua geração, mas parece que ele viveu uma realidade paralela, diferente. Noé, enquanto uma geração se ocupava com violência, com problemas morais, naquela época, em Mateus capítulo 24, 38, que as pessoas, na época de Noé, estavam pensando em casar, beber, se dar-se a casamento, mas Noé estava empenhado em um projeto. Amém, igreja? Parece que ele vivia um mundo à parte, porque ele entendeu quem ele era. Amém, igreja? Você precisa entender quem você é. É isso que vai fazer toda a diferença. Porque enquanto você não entender quem você é, qualquer coisa que falam, você vai ficar brava, vai ficar revoltada, vai ficar magoada, vai perder a cabeça, você vai fazer qualquer coisa louca. Agora, quando você entende quem você é, não importa mais o que as pessoas falam. Eu quero fechar essa parte com um texto de um teólogo chamado Charles Spurgeon. Ele diz assim, ó: viver na contramão não é uma escolha heróica. Viver na contramão não é uma escolha heróica da nossa vontade. Mas é uma consequência inevitável de que teve os olhos abertos pela graça. Mas é uma consequência inevitável de quem teve os olhos abertos pela graça. E uma vez que você vê a verdade,
É impossível fingir que a mentira desse mundo é real. Amém, igreja? Os seus olhos foram abertos pela graça de Deus. Seus olhos foram abertos. Então tudo que esse mundo produz, tudo que esse mundo vem para jogar, para que você desista, para que você pare, você precisa entender quem você é. E quando você parte desse princípio de entender quem você é o que começa a mudar toda a nossa trajetória. É o que não nos deixa desistir. É o que fez Noé continuar olhando para a sua geração, porque o texto diz, apesar de Noé ver todo o dilúvio, toda aquela situação, ele permite que a porta da arca fique o quê, irmãos? Aberta. Não seria a hora dele fechar? Dizer igual aquele desenho diz? Sayonara, otários. Não é? Fica aí para fora. Não seria a hora de Noé fazer isso? Não seria a hora de Noé fechar a porta e dizer assim, olha, eu preguei, eu falei, eu disse que aconteceu dilúvio, eu disse que viria essa chuva, eu disse que ia acontecer isso, eu falei, agora ninguém ouviu, ó. Ele deixa aberta a porta. Porque ainda ele se colocou como um socorrista. Ele se coloca como um socorrista. A intenção é de salvar, porque eu sei quem eu sou. Amém, igreja? Vai chegar momentos que você vai ter até a oportunidade de você se vingar. Ó, dá o troco. Vai chegar essa hora. E aí você que vai decidir se você mantém a porta aberta sendo um socorrista ou se você vai fechar o quê? É você que decide. É você que vai fazer essa escolha. Então, quando eu olho para a história de Noé, eu vejo um homem andando na contramão, porque os seus olhos foram abertos pela graça de Deus. Amém, igreja? Quando os nossos olhos são abertos pela graça de Deus, é impossível a gente continuar com o mesmo comportamento. Terceiro ponto da vida de Noé, o ponto mais extenso. Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Diz assim, estou lendo a tradução transformadora: construa um grande barco, uma arca de madeira de cimpestre, e cubra com betume por dentro e por fora. Por dentro e para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. Pisos e compartimentos. Olhe para mim, irmãos. Deixa eu falar uma coisa muito séria agora sobre a vida de Noé, que nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Veja, o projeto que Deus deu para ele era um projeto gigantesco. Você viu todas as complicações, as dificuldades. Eu imagino que muitos aqui talvez desistiria. E eu vou falar num ponto que talvez vai te incomodar aqui agora. Existem pessoas que nunca tiveram compromisso com o processo. Compromisso com o quê? Compromisso com o quê? Compromisso com o quê? Processo. Compromisso com o quê? Processo. Sabe aquela pessoa que pega algo na mão e vai até o fim? Que tem a beleza de ver o fim, de ver algo concluído. Porque o que acontece nos dias de hoje? Porque tantos projetos nos dias de hoje não terminam. Será que não está faltando um compromisso com processo? Porque veja, isso aqui não era um projeto de empolgação que terminava no final de semana. Vamos fazer, é no final de semana, é 3 dias, é 4 dias, é 7 dias. Mas é um projeto que durou décadas. E muitos projetos morrem porque as pessoas são apenas apaixonadas pelo resultado final. As pessoas são apaixonadas pelo resultado o quê? Mas não são apaixonadas pelo projeto. Porque o projeto tem que cortar madeira.
O projeto tem você andar no sol. O projeto tem carregar peso. O projeto tem cheirar betume durante décadas. Sabe o que é isso? Betume é como se fosse para nós aqui dos dias de hoje, um piche. Imagina aquele piche quente. Você jogando aquele piche quente ali, aquela quentura, aquele respingo caindo em você. Eu não sei o quantas roupas eles podem ter perdido nesse processo. Eu não sei quantas vezes eles foram queimados. Mas havia alguém extremamente apaixonados pelo processo, pelo trajeto. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Se você de fato está realmente apaixonado pelo projeto que Deus tem para a sua vida. Sabe por que eu estou falando isso? Está com compromisso com o projeto que Deus tem. Porque você pode entrar aqui no culto, você pode saber tudo sobre o que Deus quer fazer dentro da sua casa. Mas a pergunta é se você está disposto a viver esse processo. Porque nos dias de hoje, eu tenho visto que parece que a grande maioria deseja algo instantâneo dentro da sua casa. 1, 2, 3 e... A grande impressão que nós temos nos dias de hoje, que parece que a maioria quer algo que é instantâneo. E parece que quando Deus oferece algo processual, as pessoas começam a rejeitar. Parece essa impressão. E aí quando eu olho para a história de Noé, eu vejo um homem tão empenhado em um processo. Essa semana eu fui gravar o programa, quinta-feira, e estava, chovendo, né? Fui para gravar o programa. E aí eu estava passando perto da Pampulha. E aí eu vi uma mulher correndo. Estava vendo ela vindo assim e tal. O trânsito estava parado também. Ela passou, eu fiquei olhando. Eu acho que ela devia ter mais ou menos uma altura de uns 45, 48 anos. Eu gravei. Eu gravei, olha lá. Eu gravei, olha aí. Eu gravei. Estou filmando uma senhora, ela está nesse exato momento aqui na ponte da Pampulha. E ela está correndo, cumprindo o seu programa de treinamento, acredito eu. Cumprindo o seu programa de treinamento. Tá aí a chuva e ela tá aí, Aí eu gravei e falei, meu Deus do céu. Ela está treinando. Ela é uma... Eu imagino, deve ser um atleta, para debaixo de chuva tá lá, né? Então vamos imaginar comigo, pensa comigo, irmãos. Ela vai apostar a corrida com outras e ela tem uma possibilidade de ganhar. Tem ou não tem? Possibilidade. Só isso. Então ela está se preparando muito, treinando debaixo de sol e chuva. Porque o processo é esse. Porque no dia também da corrida pode estar o quê? Está chovendo. Você vê, ela está se matando, chuva, né? Correr com roupa molhada, tênis molhado, tanto é difícil. Quem já correu sabe o que eu estou falando. Quem já andou debaixo de chuva é horrível. E ela está indo, eu acredito para lutar com demais pessoas, para ver se ela pode ganhar ou não. Como se dissesse, a vitória dela é garantida? A posição dela é garantida? A gente sabe se ela vai ficar em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, em sétimo? Nós não sabemos. E olha que coisa louca, mesmo assim ela está indo. Mesmo assim ela vai. Aí eu pergunto para você, imagina você que tem uma promessa garantida. Quem te prometeu é poderoso o quê? E por que nós não estamos assim? Por que nós não estamos assim, igreja? Se uma mulher está se dedicando tanto porque ela nem sabe que posição ela vai ficar, imagina que ela possa ficar lá para trás. Imagina.
Então imagina nós, irmãos, que temos uma promessa garantida. Por que nós não estamos nos esforçando dessa maneira? Porque quando eu olho para o Noé, irmãos, eu olho um homem com compromisso com o processo. Amém, igreja? Se nós não tivermos um compromisso com o processo, ainda que a promessa ela é verdadeira, ela não se concretiza. É por isso que muitos dos nossos sonhos estão aí parados. Deus prometeu, Deus falou, mas a pergunta é se você tem compromisso. Porque todo compromisso com o processo envolve renúncia, esforço, rotina e disciplina. Envolve renúncia, esforço, rotina e disciplina. Para pensar nisso. E aí eu fico olhando, porque de repente Deus está falando para ele desse projeto tão grande. E esse projeto envolveu renúncias. Noé não ia lá para ficar martelando só no final de semana, não. Vou trabalhar só no final de semana. Vou trabalhar só quando der. Olha, só vou esperar um feriado para fazer, né? Vou lá esperar um feriado, vou esperar um momento, vou esperar uma hora. Não. Havia uma renúncia. Havia um esforço. Havia uma rotina. Havia uma disciplina. Amém, igreja? E aí no texto abaixo, Deus começa a passar as medidas. Você vai construir uma arca. Ei, mas não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Porque vamos pensar, irmãos. Quantos de nós não somos tentados? Deus dá um projeto e a gente quiser fazer do nosso. Somos ou não somos? Porque, para pensar, irmãos. A gente é tentado. Imagina, um filho olha para o outro assim, o pai está louco. Não, vamos construir isso aqui mais rápido. Vamos acabar com isso aqui logo. Não é assim? Tem sempre alguém acelerando o projeto, tem ou não tem? Vamos acabar com isso aqui logo, não aguento mais, vai demorar tanto. Não posso, demora, vai demorar. Não é? Então nós somos tentados. E Deus estabelece medidas. Deus estabelece tamanho. Deus estabelece o jeito que vai ser. Porque todos nós somos tentados a improvisar. Seja sincero. Por quê? Porque ainda falta o compromisso. E aí a gente quer começar a improvisar. Eu nunca vi, irmãos, mas como o crente gosta de improvisar, não é? Às vezes parece que nós nos tornamos rei do improviso. E as coisas que Deus dá para nós não tem como improvisar. Diga para o irmão que está do seu lado assim, as coisas que Deus nos dá não tem como improvisar. Não tem como ficar apertando arame não, vou colocar um preguinho aqui, não tem. Não, vou colar só um pedacinho só, dá para ficar coladinho um pouquinho. Não dá, irmãos. Todos nós somos tentados a querer ficar improvisando. Nós somos tentados a isso, olhar e falar assim, não, eu tenho um jeito de fazer. Vou fazer desse jeito que vai ser mais rápido, vai ser mais veloz. Não é sobre velocidade. Não é sobre terminar primeiro. Mas é sobre você olhar para si mesmo aqui hoje e submeter a um processo. É sobre isso que Deus está falando aqui. Não tem velocidade, irmã. Você reparou que todos os projetos de Deus na Bíblia Sagrada são projetos a longo prazo? Qual foi o primeiro projeto que Deus fez? Depois do Éden. Família, foi ou não foi? Constituiu o quê? Família, Adão, Eva, constitui o quê? É um projeto. Você já reparou que o diabo faz de tudo para a gente odiar os projetos de quem? Faz de tudo. Tem muitas pessoas que o casamento não era para estar da forma que está. Se tivesse compromisso com o processo. Ai, como eu gostaria que o meu marido fosse assim, como eu gostaria que a minha esposa fosse assim, como eu gostaria que os meus filhos fossem assim. É um processo. É um processo. Irmão, quando a gente vai morar junto,
A gente é completamente diferente um do outro. A gente só conhece alguém quando a gente mora. É ou não é verdade? Quer ver só? Quem já viajou com pessoas amigas aí? Quem já viajou? Já viajou com amigos aí? Alguém já viajou com amigos? Já viajou com amigos? Viagem é um barato quando você viaja com amigos, né? É ali onde você vê realmente as pessoas. Tem aqueles que só reclamam de... Toda viagem tem perrengue, irmão. Tem ou não tem? Toda viagem tem um perrengue, tem uma rua errada que você entrou, tem um GPS que fala que é uma coisa, mas na realidade é o quê? Tem tanto perrengue. E aí, dentro de uma viagem, você descobre tantas coisas sobre pessoas. O quanto alguns são cooperativos, vão ajudar, vamos sair dessa, mas tem quanto alguns vão só reclamar e... Sabe reclamar, meu Deus do céu. Quem aguenta isso? Nós estamos de férias. É para a gente curtir. Não é assim? Está dando para você entender o quanto muitas vezes nós estamos distante do que Deus prometeu, é confirmado por Deus, só que ainda não temos nenhum tipo de compromisso com o processo. Compromisso. E eu fico olhando para Noé, que Noé fazia aferição constante. Sabe o que é aferição constante? Não tinha espaço para ficar cortando madeira errada, irmão. Sabe aquela coisa de ficar cortando madeira errada? Ah, cortei errado, ah, corta outra, corta errado, corta de novo. Não. Aquela aferição. Mede. São 30 covado, é 30 côvados. Acabou. Não é a mais, nem a menos. É 30, filho. Não é 50, é 30. E ele fazia essa aferição contínua. Ficava ali olhando, para quê? Porque o processo, irmãos, não tem improviso. Não tem. Não adianta a gente querer improvisar. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. O maior erro, irmãos, que está acontecendo nos dias de hoje, é tentar pegar o projeto de Deus, que Deus nos deu, e tentar fazer com as armas desse mundo. Esse está sendo o pior fracasso nosso. Porque quantas pessoas que querem constituir uma família, mas estão com uma mentalidade mundana, não das Escrituras. Quantas pessoas que querem ter um lar, uma família, um casamento, mas ainda quer construir uma casa, um casamento com a mentalidade do quê? De fora. Lá fora é assim. Lá o homem trata a mulher assim. Lá trata-se os filhos assim. Os filhos tratam os pais assim. Lá fora. As pessoas que não conhecem, mas quem conhece, irmãos, vai sempre estar fazendo essa aferição. Peraí, deixa eu ver. Não é assim. Estou cortando errado. Estou fazendo errado. Não adianta a gente usar a metodologia do lado de fora, irmãos, para projetos que são de Deus. Vai dar errado. Está dando errado esses projetos. Por que está dando errado, pastor? O propósito é de Deus. Deus falou. Mas olha o que você está usando. Você acha que essa metodologia conquista marido? Conquista esposa? Conquista filho? Você acha que essa metodologia vai mudar a sua casa em quê? Para pensar nisso aqui que nós estamos analisando. Outro ponto importante sobre Noé. A preparação. Porque, irmãos, eu fico imaginando a matéria-prima mais usada ali foi a madeira. Essa madeira simpreste. Ela é interessante, quando eu fui olhar sobre ela, por que Deus usou essa madeira? Por que Deus foi tão específico? Porque essa madeira, naquela época, era a única madeira capaz de resistir o apodrecimento. Olha só, por que essa madeira? Porque essa madeira é a única capaz de resistir o quê? O apodrecimento. Retardar a putrefação da madeira. Com a água, ela apodrece rapidinho. Ela tinha óleos dentro dela que fazia isso, que ajudava a não ficar encharcada demais. A oleosidade que havia dentro ajudava. Então imagina que esse projeto, essa matéria-prima, ela custou caro. Você tinha que ir lá cortar todos os dias a mesma árvore. E cada vez o negócio vai ficando mais longe. Mas
Olhe para mim agora. O que significa isso, pastor? Que a construção só deu certo, o processo, porque Noé estava preocupado em preparar a estrutura. Noé estava preocupado em preparar o quê? A estrutura. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, ó, no processo, fique mais preocupado em preparar a estrutura. Fique mais preparado em preparar a estrutura. Você já viu falar sobre o bambu japonês? Alguém já ouviu falar sobre o bambu japonês ou não? Quem não ouviu falar, olha só que interessante. O bambu japonês, quando você vai plantar, você joga ele lá na terra, coloca lá um gomo dele, enterra ele, só que ele demora de 4 a 5 anos, 4 a 5 anos, para sair um brotinho para fora. Então imagina, todo dia você vai lá jogar água, joga 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 água. Daqui a pouco você está até amaldiçoando, essa praga não nasce. Essa praga não nasce, não. Essa terra é ruim. Não é assim? Porque imagina, irmãos. Só que todo esse momento do bambu, ele está ramificando. Raízes grossas e profundas. Raízes grossas, o quê? Vai afundando, vai afundando, vai afundando na terra. Esse processo de ramificação, de afundar a raiz, de colocar uma raiz profunda, forte, grossa. Fica lá, durante 4 a 5 anos. E aí, olha que interessante. Passou o tempo de 4 e 5 anos, de repente ele nasce um broto. Aparece. E quando aparece um broto, olha que interessante. Olha que interessante agora. O crescimento. O crescimento dele, que é assustador. O broto já sai. E aí, ele cresce. Dependendo até o tipo de bambu. Dependendo do tipo de bambu, ele cresce em 24 horas. Um centímetro. Imagina isso. 24 horas crescendo 1 centímetro. Imagina. Coisas de 30 a 40 dias, ele já está quase 45 a 30 metros de altura. Mas primeiro demorou 5 anos. 5 anos. Demorou. E é isso que eu quero que você entenda num processo. Para Deus te dar as coisas, é muito rápido. Muito rápido. Deus virar a sua situação financeira é muito rápido. A pergunta é se você tem estrutura. Estrutura. Porque se dá dinheiro para alguns, é capaz da ganância e a avareza o matá-lo, o desviá-lo. Porque não tem raiz. Não tem. Raiz superficial demais. Irmão, você olha para algumas plantas, elas nos ensinam algumas coisas. Quando eu olho para a vida de Noé, Noé está dizendo para nós assim, o projeto que eu fiz demorou. Não foi do dia para a noite. Foi um momento da invisibilidade. Um momento que nada estava sendo visto, mas depois Deus criou a maior estrutura de salvação daquela época. Amém, igreja? E Deus quer criar uma estrutura tão grande, irmãos, na nossa vida. Só que nós precisamos começar a olhar para o propósito. Propósito. Nós precisamos começar a amar o propósito. Esse processo que eu estou vivendo aqui hoje, esse processo dentro da minha casa, amém, igreja? É a gente parar de querer ver as coisas de maneira instantânea, mas começar a trabalhar dentro desse processo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque é garantido, irmãos. É garantido que esse projeto vai dar certo. Amém, irmãos? Não é como uma corredora que está correndo na chuva, no sol, e depois nem sabe se vai ganhar. Nem sabe. Nem sabe se vai acontecer. Eu não sei se vai acontecer. Eu não sei se eu vou conseguir chegar em primeiro.
Qual que é a sua expectativa para essa corrida? É chegar entre os primeiros. É só essa? É. Qual é a nossa expectativa, igreja? É de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Amém, igreja? Quem nos prometeu é poderoso para cumprir. É por isso que eu estou fazendo isso. É por isso que eu estou nesse processo agora. Esse processo agora é invisível mesmo. Ninguém vai ver nada, irmã. Ninguém vai ver nada. Eu sei que eu gostaria de mostrar. Olha como minha casa está. Olha como meu casamento está. Mas você não vai precisar. Porque isso vai crescer de tanto, irmãos. Eu gosto desse texto de Jó. Que Jó fala assim, ó. O teu primeiro estágio é pequeno, mas o seu último estágio crescerá de sobremaneira. Amém, irmãos? Vai chegar esse momento. Olhe para você hoje. Veja se você está andando no temor. Veja. Olhe para você hoje. Avalie se você está andando na contramão. Porque o cristão vai andar sempre na contramão desse mundo. Amém, igreja? Sempre. Olhe para você hoje. Se você está apaixonado pelo processo. Comprometido. Porque sem compromisso com o processo, é impossível, irmãos. Se não é parar no meio do caminho, se não é chegar uma hora e falar assim, ó, eu estou 10 anos nesse negócio aqui. Eu estou 10 anos trabalhando, estou 10 anos me matando aqui. Ah, cansei. O texto não fala se Deus vinha falar com ele toda hora, dar uma palavra de motivação. Oh, Noé, vai, você vai conseguir, está dando certo. Não, mas Noé apenas creu em uma palavra. Descansou sobre uma palavra. Viveu sobre uma palavra. Amém, igreja? Nós não precisamos de várias. Nós precisamos apenas de crer em uma. Descansar em uma palavra. Amém, filhos? Guarde essa palavra no teu coração. Vamos aplaudir a Jesus bem forte.